Olá, seja bem-vindo a mais um programa Diálogo Aberto, trazendo sempre para você temas importantes que nós conversamos aqui com os nossos convidados e que nos serve também para a nossa orientação do dia a dia. E aqui no Diálogo Aberto desta semana, nós vamos falar sobre dois temas muito importantes. Falar sobre a questão da violência contra a mulher e também sobre a proteção aos manguezais. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre a questão da violência doméstica, a questão da agressão às mulheres e também a questão do feminicídio. Por isso, eu recebo aqui no estúdio a advogada Larissa Miranda, que vai falar conosco sobre a questão da violência contra a mulher. Seja muito bem-vinda aqui ao programa Diálogo Aberto. Obrigada, Helena. Obrigada pelo convite, eu agradeço. Nesse primeiro momento, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para todos é que a vida das mulheres importa e é muito importante que a sociedade, em geral, faça as denúncias quando perceber qualquer tipo de violência, através do 180, 190, são denúncias anônimas, então você vai estar preservando a sua vida e salvando a vida de uma mulher. Em toda essa questão mesmo que nós vemos cultural, como é que se apresenta a questão da violência contra a mulher? Ainda é peso de uma sociedade com uma certa estrutura que valoriza o homem em detrimento da questão da mulher, ou também é fruto de um individualismo muito forte que nós temos hoje na sociedade, uma indiferença em relação ao outro, uma forma de tratar o outro como objeto? Como é que a gente situa o contexto da violência doméstica, tendo vítima a mulher, dentro do contexto cultural que nós vivemos hoje? O individualismo, ele é uma característica da sociedade machista e patriarcal que nós vivemos hoje. Então, a violência contra a mulher e a violência de gênero, que aí também nós podemos falar sobre os homossexuais, o racismo e etc., esse tipo de violência, ele é estimulado por causa da nossa sociedade machista e patriarcal que vivemos. E essa violência contra a mulher, nós estamos vivendo aí num tempo muito, ainda dentro da questão da pandemia, do Covid, com todas as medidas de restrição, com uma convivência maior entre as pessoas dentro das casas, muita questão mesmo do lockdown que nós passamos. Isso aí teve alguma relação com o aumento de denúncias, não necessariamente dos casos, mas das denúncias dos casos de violência doméstica? O que acontece é o seguinte, nesses últimos 12 meses, que são os exatos 12 meses da pandemia, houve um estudo através do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que de 1 a cada 4 mulheres acima de 16 anos no nosso país sofreu algum tipo de violência psicológica, moral, física, sexual, patrimonial. Sendo que 25% das mulheres perderam seus empregos durante a pandemia. E a questão financeira, ela é uma questão chave de aumento de violência contra a mulher. Então, a maioria delas ficaram reclusas em casa, perderam a sua independência financeira e é a mesma coisa de você colocar a caça e o caçador no mesmo ambiente. Porque se aconteceu a violência física e foi denunciada, é porque a violência psicológica, moral, sexual já estava acontecendo naquele ambiente familiar. E lembrando que o lugar mais perigoso para uma mulher estar, por incrível que pareça, é a sua casa. 89% dos casos de violência contra a mulher são dentro de casa. Você falou que o início dessas questões ligadas à violência, que culminam, por exemplo, com a agressão, ela inicia pela questão da violência psicológica. Como é que isso se dá no ambiente familiar? A violência psicológica, elas são ameaças e humilhações públicas. Eu sempre dou um exemplo de quando você está ali no happy hour com a sua família, com seus amigos, e tem aquele casal de amigos que o agressor, e aí leia-se homem, ele começa a fazer determinados tipos de comentários para sua companheira que não são muito agradáveis, só que nós somos acostumados a ficar calados nessa situação. Nos foi ensinado a ficar calado nessa situação com a máxima, briga de marido e mulher, não se mete a colher. E agora nós entendemos que se mete a colher, sim. Quando você vê, então, o companheiro falando para sua companheira, olha, você está vendo? Fulana faz melhor do que você, fulana está mais bem vestida que você, ela sabe falar melhor do que você. Esse tipo de comentário é vexatório, é humilhante, sim, só que a gente aprendeu a ficar calado. E agora, com esse tipo de estímulo a fazer as denúncias,
através dos canais anônimos que tem 180 e 190, ele, na verdade, está colocando a sociedade como responsável pela vida dessas mulheres também. Então, no dia 30 de julho agora, foi homologada a lei estadual, que é obrigatório, nos casos dos síndicos que perceberem dentro dos condomínios, violência contra determinados tipos de grupos, as minorias, que são idosos, crianças e mulheres. Isso é muito importante, porque esses 3 grupos, eles não têm, de fato, uma defesa. Como é que uma criança ali vai conseguir se defender de um agressor, que possivelmente é um adulto, um idoso, que é um adulto com mais força que ele, e uma mulher, que o agressor, em geral, é seu companheiro? Como é que essa mulher vai conseguir falar, pedir ajuda? Ela primeiro tem que se sentir acolhida e com uma rede de apoio. E a rede de apoio não é apenas a família e os amigos, mas a sociedade. E qualquer pessoa pode fazer essa denúncia? Sim. Através dos canais, você pode ligar. O 180 é quando você perceber que aquela mulher ela já está sendo vítima de um crime. Por exemplo, dentro do condomínio você pega o elevador e percebe que a sua vizinha está cheia de hematomas. Ou então percebe que a sua vizinha, o psicológico dela mudou. Antes ela era uma pessoa extremamente sorridente, falava, cumprimentava todo mundo. Agora não, quando ela está perto dele ela fica estranha, ela não fala, ela vira o rosto. Então esses determinados tipos de comportamento nós percebemos sim. Só que nós acabamos sendo educados a invisibilizá-los. Mas, na verdade, eles são indícios de algo muito pior que pode acontecer, como, por exemplo, um feminicídio. Porque dentro da violência doméstica existe uma interseção que é a consequência de várias agressões, que aí vem a violência psicológica, moral, patrimonial, sexual e, por último, a violência física. E aí, de tanto sofrer determinadas violências físicas, pode ser que o agressor, em algum momento, acabe cometendo feminicídio contra aquela vítima. Então, para que evite que isso aconteça, para que evite que uma família fique sem mãe, para que evite que os pais fiquem sem sua filha, a gente pode sim, a sociedade pode sim fazer esse tipo de denúncia. 180 é quando você percebe que ela está sofrendo as agressões. 190 é naquele momento da agressão, que você ouve ali, né, aquela gritaria, aqueles barulhos estranhos, você pode ligar para o 190 que a polícia vai lá e verifica a situação. Nesses casos aí que a gente percebe, tem muito aí divulgando pela mídia, pelas redes sociais às vezes, aquela questão dos sinais que podem ser feitos para denunciar. Isso é válido mesmo? Isso aí a gente realmente tem como denunciar a partir dessas situações? Como é que está essa questão mesmo na legitimidade desse tipo de comunicação? Dentro da Lei Maria da Penha já existe ali, né, um artigo que fala das políticas públicas, que é justamente para ajudar essas vítimas. Essa campanha, por exemplo, a campanha do X vermelho na mão, ela já é uma campanha de política pública para poder salvaguardar a vida dessa vítima. Mas nós temos que entender que também é muito difícil para que a vítima consiga ali pegar, fazer o X na mão e fazer para alguém. Por isso é tão importante que a sociedade fique em alerta e que sim, se perceber algo de errado, faça as denúncias. Porque a gente tem que entender que a vítima não é que ela não queira sair daquela situação, mas o psicológico dela já está afetado, existe também a situação financeira, existe também a falta do apoio familiar, a falta de apoio da sociedade, uma rede de apoio para ela. Então, todas as vezes que você perceber algo esquisito, ou então quando você estiver na rua e perceber alguém, né, ali com aquele xizinho na mão, não deixa para lá. É muito importante você tomar assim a frente, não precisa colocar a sua vida em risco. Pode chamar ali um policial, né, alguém, ligar para o 190, mas não deixa para lá. E como é que isso se processa também dentro do aspecto de educação familiar? Por exemplo, para os filhos homens, como é que essa mulher pode também ajudar para que esse filho que às vezes percebe uma violência, ele também não seja um futuro agressor, já que a figura do pai às vezes é uma referência, inclusive essas referências negativas, né? Como é que a mulher, a mãe, pode trabalhar também nesse contexto de educação? Assim, todas as vezes que existe uma situação de violência dentro do âmbito familiar, é muito importante ter um acompanhamento psicológico. Todas as vezes que uma vítima de violência doméstica chega no meu escritório para conversar comigo, a primeira coisa que eu pergunto é:
você já está fazendo um acompanhamento psicológico? Seus filhos, seus familiares estão? Porque ali não é só os filhos daquela mulher, mas os pais dela também, ou as pessoas próximas a ela. É necessário que faça um acompanhamento psicológico para que isso não desencadeie, mesmo que de forma involuntária, agir reproduzindo esse tipo de violência. Então, a preocupação maior é, se existem casos de violência doméstica ali naquele âmbito, procurar ajuda médica, psicológica. E como é que isso está sendo tratado em termos nossos aqui nacionais? Eu sei que o Brasil é um conjunto de situações, né? Você tem a questão do Centro-Sul, como tem a questão do Nordeste, como tem a questão do Norte, enfim, na verdade um grande mosaico, inclusive de culturas. Né? No panorama nacional, onde é que a gente concentra o maior número de violência, por exemplo, doméstica, de caráter proporcional? É na cidade, é no campo, é no Centro-Sul, é no Norte, Nordeste? Como é que está esse desenho da questão da violência doméstica? Partindo do pressuposto que nem 50% dos casos de violência doméstica são feitos o boletim de ocorrência, são feitas denúncias, nós temos registros de que são na cidade, que há o maior índice, em específico o Sul-Sudeste. É onde mais tem casos de violência doméstica, mais tem casos de feminicídios, inclusive é no Sul. Em compensação, nós temos que levar em consideração essa falta de registros. Então, ok, é mais na cidade, mas... E o que está acontecendo no interior? Na maioria dos interiores não tem delegacia específica, não tem delegacia da mulher. E, às vezes, quando a vítima vai até uma delegacia, ela não se sente ali acolhida, ela não se sente confortável de falar. Cidade pequena, as pessoas vão comentar. Então, será mesmo que o maior número é na cidade? Os registros falam isso, mas nós sabemos que é muito difícil fazer esse boletim de ocorrência para que seja acolhidos dados e feito ali medidas de segurança pública. Mas aí fica essa questão também. Os dados apontam isso, mas ao certo nós não sabemos. Eles acabam tendo muito subregistro também. Isso. Nesse sentido, isso. Né? E às vezes também tem muitos casos em que há uma denúncia e quando se vai, por exemplo, fazer investigação, não, é melhor deixar para lá, não vamos levar à frente, porque esse caso, ele depende da vítima, da autora da denúncia, ou não, o próprio Estado, no caso, não. Independente disso, nós vamos levar à frente, nós vamos buscar identificar e punir o agressor. Não. Como é que funciona essa situação? Existe também um caso de que a vítima ela pode fazer ali a interrupção da queixa, mas, como eu sempre explico, a gente não pode deixar de acolher essa vítima, essa mulher, porque ela resolveu deixar para lá. Porque muitas das vezes o que pesa, como eu disse no início, é a questão financeira. Como é que aquela mãe simplesmente vai dar prosseguimento a um processo que vai parar de pagar o colégio do filho, o filho vai passar necessidade, vai passar fome. Muitas das vezes chegam no meu escritório e eu sei que existe essa questão financeira. E eu não posso obrigar aquela mulher e falar para ela, não, você tem que continuar porque é violência, porque isso, aquilo outro. Não posso. Porque existe sim o bem-estar dos filhos. A mulher, muitas das vezes, ela coloca o bem-estar de outras pessoas acima do dela. Sejam filhos, sejam afilhados, etc. Ela coloca, e às vezes coloca a sua própria vida em risco para que isso aconteça, para que aquelas outras pessoas não passem, né, por problemas ou por necessidades. Não que isso não seja importante, é importante, mas é dessa forma que a gente precisa entender que a sociedade ela precisa dar uma rede de apoio. Quando você não olha para a sua vida, para a sua vizinha com aquele olhar de te discriminando aquela mulher, ó, tá vendo só? Ela apanha o marido, mas está aí, ela gosta disso. Esse tipo de comentários são muito vexatórios, fazem com que aquela vítima se feche cada vez mais e não vitimize consiga... mais uma vez, além da violência em si. Além da violência do agressor, a violência... Né? Exatamente. E aí ela passa anos a fio ouvindo aquele tipo de comentário, isso mexe com o psicológico da pessoa também. A violência psicológica ela pode acontecer apenas um mês, mas ela demora anos para ser curada, isso se for curada. Por
isso que eu bato muito nessa tecla da questão da violência psicológica, porque se ela fosse mais facilmente denunciada e diagnosticada, porque a maioria das vezes as mulheres não sabem que elas estão passando por isso, elas não sabem que o que elas estão passando é uma violência psicológica. Ah, mas ele nunca me bateu, mas me criticava, mas falava que meu trabalho que o meu trabalho era fácil, mas me diminuía na frente das pessoas. Isso, anos a fio, é sim uma agressão. Aí a gente parte, né, Larissa, para um contexto mais amplo, né, que é a questão preventiva, né? Como é que nós estamos criando os nossos jovens, né? Qual é o perfil que nós estamos trabalhando? Por exemplo, você tem hoje um número muito grande, por exemplo, de games, que é o que entra muito, né, na vida, principalmente dos meninos, e que trabalham a questão da violência de uma forma extrema, né? Inclusive pontuando quem agride mais, quem mata mais, né? E nessas questões todas, você acaba percebendo que não há uma preparação para essa questão da vida em comum, para a vida conjugal, para a vida matrimonial, né? Então, nesse contexto, você acha que é interessante que o papel da escola também trabalhe com campanhas na questão da violência doméstica, não tratando é uma coisa de adulto, não, é uma coisa que precisa ser trabalhada desde a juventude, porque daqui a pouco esses garotos estão com 13, 14 anos, vão constituir família, vão estar convivendo, essas meninas vão estar com esses rapazes aí. Como é que vai ser essa preparação quando estiverem os dois dentro aí das quatro paredes, no contexto aí de conseguir chegar a uma harmonia conjugal nesse sentido? Como é que você percebe essa importância? A nossa sociedade, ela está, nesse momento, iniciando uma transição. Muitos dos rótulos antigos em que você passamos, né, na nossa juventude, hoje eles já são inexistentes. No sentido, por exemplo, aquele caminho que todo mundo deveria percorrer. Você vai para a escola, da escola você vai para a faculdade, da faculdade você já tem que sair dali noiva, já tem que ir direto para um casamento, do casamento daqui a uns anos você tem que ter filho. Não. Hoje, esse caminho, esse rótulo, que a sociedade impunha isso para a gente, quando alguém não conseguia aquilo, meio que ele era retirado, né? Colocado, não, vamos ver, olha só, fulana ficou para titia, ou então fulano não deu certo, tá vendo, ele nem casou. Hoje, não é que o casamento ele não seja importante, com certeza ele é, mas para quem o quer, não para quem o faz como obrigação. Essa é a parte importante de ser entendido isso. Você faz hoje o que de fato a sua mente e o seu coração querem de verdade e não o que as outras pessoas, o que a sociedade está lhe impondo. Você pode sim ser muito feliz dentro de um casamento, mas você também pode ser feliz sozinho. Será que essas pessoas que acabaram, né, agredindo as suas companheiras, eles não queriam na verdade ficar sozinhos, não queriam ter ninguém e isso foi meio que imposto a eles? Alguém já parou para pensar que na verdade, para que eles não fossem excluídos da sociedade, tiveram que formar uma família e nem queriam de verdade isso? Talvez o fosse, entendeu? Ou talvez aquela mulher quisesse mais tempo para poder estudar, se estabilizar mais na vida. Como eu disse, a questão financeira ela pesa muito para uma agressão à mulher. E da questão também da própria gravidez precoce. Exatamente. Né? O que eu defendo é a educação sexual dentro das escolas, não ensinando como fazer, não é isso, mas você quer, você está preparado, você sabe o que é isso. Um contexto amplo de sexualidade. E explicar para aquele jovem que não é apenas um momento, que existem outras coisas que dali vão vir como consequências. O jovem, quanto menos informação ele tiver, mais propenso ao erro ele tem. E a culpa, querendo ou não, é da gente, da sociedade. Porque será que se aquele jovem soubesse o que iria acontecer, ele iria tomar essa atitude, esse tipo de pensamento? Eu acho que não. Eu fico muito feliz hoje quando eu vejo as minhas sobrinhas, as minhas afilhadas, que a intenção delas maior é o estudo, é se profissionalizar. Não que elas simplesmente não queiram ter um relacionamento, mas com certeza quando elas entrarem em elas vão estar em pé de igualdade. Porque aí você tem um poder de decisão maior, então você tem um poder de decisão e financeiro maior para a sua própria vida. Olha, eu quero fazer isso, olha, eu quero fazer aquilo outro, vamos. E não é simplesmente uma dependência, porque a dependência financeira, ela também traz uma dependência emocional, muito grande, né? Entendeu? E aí isso fica pesando dentro das famílias brasileiras. Hoje em dia não existe mais isso de que o homem é o provedor.
essa ideia do homem ser o provedor, ela é de uma sociedade machista. E isso também traz um encargo muito grande, um peso muito grande na costa desse homem, que é o que nós chamamos de masculinidade tóxica. Só ele tem que ser forte, ele tem que prover, ele tem que bancar tudo, ele não pode deixar faltar nada na família dele. Nossa, isso deve ser muito pesado. E quando isso aí acaba sendo, digamos assim, um único objetivo, né? Então eu coloco comida à mesa, eu trago as coisas para casa e por isso então ninguém tem direito de apitar mais nada, porque aquele que provê é aquele que determina e é a única E será que essa pessoa é feliz dessa forma? Todo esse contexto. E aí acaba desencadeando agressões à mulher, agressões aos filhos, agressão até a ele mesmo, porque ele se torna um monstro. Será que essa pessoa é feliz? Importante. Existe isso também. E como é que você percebe hoje essa questão do feminicídio, né? Primeiro, houve uma discussão muito grande da necessidade dessa tipificação legal, né, desse instituto, para a situação que já existe, mas já existe o homicídio. Foi criado por quê? Em termos gerais, da Lei Maria da Penha, chegando até a questão do próprio feminicídio, o que houve de avanço, se a gente consegue perceber um avanço nessa questão do combate, do enfrentamento à violência doméstica e também no aspecto mesmo de prevenção a que essa violência ocorra. O feminicídio, essa tipificação penal, ela tem que existir por causa do que nós vivemos hoje na nossa sociedade. A nossa sociedade ela é machista. O que o machismo é? Ele entende que existe uma superioridade do homem em relação à mulher. E o que o feminismo é? Não é uma superioridade da mulher em relação ao homem, mas é uma igualdade de ambos os gêneros. A única diferença que nós temos ela é biológica. Fora isso, nós não temos diferença nenhuma. Eu sou inteligente tão quanto o homem é inteligente e vice-versa. Questão financeira, eu tenho que ganhar o mesmo do que um homem e etc. O feminicídio, ele está enquadrado na sociedade machista que vê a mulher como menor, que vê a mulher de forma indiferente. Infelizmente, muitos dos seres humanos que estão inseridos nessa sociedade, eles têm esse pensamento sim. Eles podem não externar, podem não falar para o amigo, para a amiga, mas lá ali no íntimo dele ele pensa. E aí quando ele está na rua ou vê uma mulher que não esteja enquadrado no que ele acha que é o correto, e aí a partir do achismo é um individualismo de cada um, e que o individualismo ele é sim uma das características da sociedade machista, ele simplesmente entende que ele pode ceifar a vida daquela mulher, única e exclusivamente por ela ser do gênero feminino. Então, por isso, vai continuar essa tipificação penal do feminicídio, porque vivemos numa sociedade machista. A partir do momento em que houver essa transição da sociedade do machismo para o feminismo, e lembrando que o feminismo ele não é mulher superior ao homem, é igualdade dos gêneros. Quando isso acontecer e que acontecer essa igualdade, não vai mais precisar existir essa tipificação penal. Enquanto não existe essa igualdade de fato, é necessário. Como é que a gente consegue, Larissa, já tomando o rumo do fechamento da nossa entrevista, um agressor? Como é que a gente percebe, por exemplo, você falou muito da questão da nossa responsabilidade em perceber um caso de agressão ou de suposta violência nesse sentido, de também denunciar, de também assumir a sua responsabilidade, né? Até muitas vezes por solidariedade mesmo a tudo isso que está acontecendo. Mas como é que eu percebo o perfil de um agressor, né? De repente eu sou irmão, né, de uma pessoa que está sendo vítima de violência doméstica, eu sou amigo de uma pessoa que está nessa condição, né? Ou até um colega de trabalho, né? Quais são os sinais que eu posso identificar e levantar aí o sinal de alerta para essa situação e observar de uma forma mais específica para verificar se confirma ou não aquilo que eu estou suspeitando? É muito importante a gente entender que o agressor dos casos de violência doméstica, feminicídio, ele é um exímio manipulador. Você vai ser manipulado por ele, entendeu? Certo. Mas existe uma coisa chamada, o que a gente chama assim, nosso sexto sentido. Sabe quando algo não faz sentido para você? Nossa, mas tem uma coisa estranha aqui. A partir desse momento, ligue seu alerta e comece a prestar mais atenção naquela pessoa, porque ele vai dar sinais de mentira, as histórias não vão bater, vai dar sinais de palavras que não vão ser bem colocadas. Olha, a fulana não quis vir, depois a fulana estava doente.
entendeu? São coisas peculiares, pequenas, que só no nosso dia a dia, conhecendo aquela pessoa, é que nós vamos perceber. Porque não vamos longe, a agressão contra a mulher, a violência contra a mulher, ela não é um fato isolado, a gente tem que tirar aquele rótulo de que é um cara atrás de uma árvore, numa noite escura, ninguém viu, ninguém sabe, ele não tem rosto. Não. Infelizmente tem rosto e em 92% dos casos são companheiros ou ex-companheiros da vítima. Então são pessoas que a gente conhece próximo. Então a gente vai perceber essas mudanças e essas peculiaridades. Eu não sei se o senhor recorda, mas no caso do DJ Ives, um mês atrás, ele deu uma entrevista num programa de rede nacional falando coisas muito boas, muito maravilhosas da esposa dele. Aquele tipo de atitude já é estranho. Não que a mulher não seja tão boa assim, mas porque ele queria tanto afirmar tantas vezes aquilo que ele gostava e que ele era apaixonado tantas vezes por ela. O exagero, ele é um sinal de alerta. Não precisa exagerar tanto assim. Assim como a ironia, a depreciação, o exagero também é uma situação que a gente tem que... Exatamente. Alguma coisa errada. Mas nós não conhecíamos ele, então a gente não ia ligar nosso alerta, mas as pessoas que estavam ao redor percebiam aquilo. E ninguém falou, fez algum tipo de denúncia antes do que ela pudesse provar. Então ele fez uma entrevista um mês antes, mas as filmagens que ela tinha eram de 2 meses antes, ou seja, ele já tinha agredido ela várias e várias vezes. Para que ele tinha necessidade de ir a um programa de rede nacional, tecer tantos comentários exagerados daquela forma? Já é ali com uma intenção de se preservar, se proteger quando alguém falasse algo dele. Entendeu? Nesse caso, por exemplo, isso aí pode servir na instrução criminal, por exemplo? Com certeza, porque aí consegue caracterizar ele, né, dentro de um, então, que a gente chama... Uma né, grande cortina de fumaça. Exatamente. Da situação. Essa cortina de fumaça, ela sempre vai existir. A gente só vai perceber se a gente estiver próximo da vítima, próximo do casal. E cruzar informações. Né, e cruzar informações. Atitudes, né? Exatamente. O exagero, ele é sempre um sinal de alerta em qualquer tipo de coisa, nunca é bom. E também determinados tipos de humilhações públicas, sabe? Olha, você tá gorda, tá vendo? Fulana tá bem magrinha, porque você tá assim, nossa, você podia ser como ela. Esse tipo de comentários desconfortáveis, as humilhações, elas também são um grande sinal de alerta. Ok, Larissa Miranda, advogada Larissa Miranda, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E a gente queria só para encerrar esse bloco rapidinho, né, que estamos já no limite do tempo, mas que você falasse então para essa mulher que sofre esse tipo de violência, para que ela realmente possa denunciar, e também para as pessoas que percebem isso aí também, ter esse ato realmente de solidariedade, né? E essa questão mesmo da sua responsabilidade como cidadão, como cidadã, de denunciar esses casos de violência. Toda vida importa, a vida das mulheres importa. Se você sabe ou se você tem aquela dúvida através dessa cortina de fumaça que nós acabamos de falar, é muito importante fazer a denúncia através do 180, 190. Caso você queira saber mais sobre esse tipo e outros tipos de crime, procure então um curso que possa te acrescentar. Nós temos esse tipo de curso também, violência de gênero, histórico-modalidades, que já está tendo as aulas. É muito importante que toda a sociedade saiba do que se trata. É isso. Ok. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença mais uma vez. E você que nos acompanha, muito obrigado pelo seu acompanhamento aqui de tudo aquilo que nós conversamos hoje. Nós vamos a um rápido break e daqui a pouco a gente retoma com o próximo tema do nosso Diálogo Aberto de hoje. Seja bem-vindo de volta ao programa Diálogo Aberto dessa semana e falando sobre um tema que é cara da nossa região, que está presente muito na nossa vida, mas também em todo o litoral brasileiro, que se estende aí de São Paulo, segue direto, vai embora por toda a nossa costa, que a beleza, que são a questão dos manguezais. Vamos falar sobre a importância desses manguezais e por isso eu recebo aqui comigo a Sandra Regina Pereira Gonçalves, ela que é pescadora, neta inclusive de pescadora, filha de pescadores, extrativista e coordenadora de finanças da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas da Confrem Pará, coordenadora da Confrem Pará, que integra a Confrem Brasil.
filha de Curuçá, aqui no nosso Nordeste paraense, e falando sobre essa questão toda da riqueza que nós temos dos nossos manguezais. Seja muito bem-vindo, Sandra, aqui conosco no nosso programa. Obrigada. O que a gente pode chamar, o que é o manguezal? Como é que ele está nessa estrutura do nosso meio ambiente? Como é que a gente define um manguezal para o nosso público aqui que está assistindo o nosso programa? O manguezal, ele se define entre a floresta, né? A floresta de mangue, o apicum, o tijuco e o espelho d'água, que é o que lava a água, que lava o mangue, né? Então, o manguezal, ele é definido dessa forma, e que é onde dentro dele a gente tira o alimento que é tanto para a sobrevivência das famílias, né? E hoje, nós como os pescadores artesanais, a gente já um pouco usa a palavra mangue ou manguezal, a gente está usando a palavra maretório. Maretório. Uhum. Então, essa palavra maretório, quem nos ensinou a falar essa palavra maretório, para dando um significado com uma importância muito maior para nós, dentro de todo o processo que a gente trabalha, foi um cidadão que hoje ele não está mais junto de nós, né? Deus precisou dele e levou ele para o lado dele, que se chamava Valdemar Londres Vergara Filho. Ele era um biólogo, ele não era paraense, ele era paraibano, lá da cidade de Cabedelo, e ele trabalhou conosco aqui, só aqui no Pará, ele morou 23 anos, e ele foi coordenador do CNPT, IBAMA, e depois ele veio para o Pará, e aqui no Pará ele foi coordenador, no caso, gestor da Resex Mocajuim de São João da Ponta. Então ele deixou um grande ensinamento para nós dentro de toda a importância e o respeito pelo manguezal. E o que é esse maretório? Como é que a gente define? Então? O maretório é a mesma coisa que a gente define o manguezal. O manguezal, tá. Que é a floresta de mangue, o tijuco, o apicum, né? É a parte que se trabalha, que a gente diz que é a transição do mangue para a parte de terra firme, que é onde tem a questão da floresta de frutíferas, né? Que a gente tem o bacuri, o tucumã, o inajá, e outras, muruci, e outras frutas que dá ali na transição da floresta, e a questão da floresta de mangue mesmo que nós temos, né? Que é uma espécie muito rica, que é uma espécie que hoje também nós sabemos que essa nossa floresta, por ela florar o ano todo, ela não flora por safra, ela flora o ano todo. É a floresta que mais faz absorção de carbono, mais do que a floresta de terra firme. Então, tudo isso para nós é muito importante. Compõe a Resex, né? Compõe a Resex, e isso é muito importante para nós, para que a gente possa cada vez mais valorar tudo isso que nós temos dentro desse litoral, que é um litoral imenso, e é onde nós temos a maior extensão de mangue, né? A maior extensão de floresta de mangue, que pega do Maranhão até o Amapá. Então, o Pará, por ser um estado muito grande, então é uma das maiores extensões que nós temos, né? E hoje, para nós, o Pará é o estado Resex, porque é o único estado que tem 12 marinhas decretadas, 12 municípios decretados como reservas extrativistas costeiras marinhas no Brasil. Além de manguezais, o Pará também aqui tem o maior número de floresta de terra firme, que é aqui no Pará, que tem 11 também decretadas, né? E tem uma RDS, então o Pará é o estado que tem mais unidades de conservação decretada através do governo federal. Ou seja, realmente é um país, que se chama Pará. Pará. E Sandra, o que é o tijuco e o que é o apicum? Olha, o apicum é quando você vai descendo, você chega em qualquer cidade que seja litorânea, quando você chega, aí para descer para a floresta de mangue, tem uma vegetação baixa. Certo. E tem
uma mistura de areia com barro. Ali tem uma vegetação baixa, aquilo ali é o apicum. Tá. Adentrando para dentro da floresta de manguezal, ela já é o tijuco, que é onde os caranguejos trabalham as galerias deles. Aí já tem nos pés da siriúba, do mangue, já tem outro tipo de vegetação, que é onde já tem o sururu, que é o marisco solitário que nós chamamos, e que ele fica só em cima, lá dentro do mangue, é um separadinho do outro. Então, ali é o tijuco que nós chamamos. E aí, além dele, aí tem a floresta, né, que é a nossa floresta, que para nós ela é uma floresta, né, pela extensão de mangue que tem, só que até hoje ela não foi reconhecida ainda pelo governo como uma floresta, né? Então, por isso que eles só dão o nome de mangue, mas eles não dizem uma floresta de mangue, né? E nós não, como pescadores, como os guardiões de todo esse manguezal, de todo esse maretório, nós consideramos uma floresta para nós, porque é a floresta que está intacta. É uma floresta que ela não é degradada. Quem degrada ela é a natureza, porque muitas das vezes a natureza também faz o seu processo. E que quando mata o mangue, através do mangue morto, que nós chamamos, da árvore de mangue morto, é que surge o turu, que é dos molúsculos muito falado, né? Que dizem não, que ele é medicinal, né? Ele serve para vários tipos de doença, para fazer a proteção também. E, além disso, nós temos a questão do espelho d'água, né? Que é onde fica o peixe, fica o siri. E o siri também fica no tijuco, porque ele faz a galeria dele. A questão da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas, a CONFREM, ela reúne pescadores artesanais, é ligada a pessoas, né? A pessoas. Cooperativas, não. Empresas também não entram? Não, né? É a pessoas, são os pescadores que são filiados, as associações se filiam nessa instituição, representando as famílias pescadoras, né? As famílias pescadoras, porque nós trabalhamos o coletivo, a gente não trabalha o individual, nós trabalhamos o coletivo. Então, todas as políticas sociais que vêm para as associações, nós trabalhamos o coletivo, porque nós não podemos trabalhar o individual, então a gente tem que trabalhar o coletivo. E aí a CONFREM, ela representa essas famílias que estão dentro desse território, desse imenso território, né? Que vai de São Paulo. Que são 8 quilômetros de costa brasileira. Toda a costa brasileira. Toda a costa brasileira. E aí nós trabalhamos com esse público que são as famílias pescadoras extrativistas costeiras marinhas do Brasil. E essas pessoas são associadas, no caso, né? O que elas recebem? Elas recebem formação, treinamento? Recebe informações, participam de eventos, são capacitados e recebe as políticas públicas e sociais por meio, através das suas instituições que são cadastradas através do ICMBio, junto com o ICMBio, vinculado aos outros ministérios e aos outros órgãos. E essas famílias elas são assistidas por esses órgãos também, além da CONFREM. Certo. E o relacionamento aí, no caso, com o governo federal, por meio da questão do ICMBio, por meio do governo do Estado, como é que é esse relacionamento que se dá da CONFREM com os entes públicos? Como é que se dá isso aí? Olha, para se dar, a gente tem que solicitar através de ofício, né? Se a gente conhece alguém e entra em contato com essa pessoa orienta como é que a gente tem que chegar até o governo, o governo em geral, seja o governador, seja o presidente, seja o próprio prefeito, seja as secretarias, seja secretarias municipais, seja secretarias estaduais, ou seja secretaria a nível nacional. Como bem aqui a nível nacional nós temos aqui a Secretaria de Pesca e Aquicultura, aqui a estadual nós temos vínculo com a Secretaria de Pesca
também aqui do Estado, que é a Secretaria também de Pesca e Aquicultura. No município nós temos com a Secretaria de Pesca, mas também nós temos com a Secretaria de Meio Ambiente, aqui no Estado, a nível nacional também, e com outros órgãos também, para que a gente possa entrar para conversá-lo, para trabalhar o diálogo, né? Certo. Porque nada se constrói se não for através de um diálogo, né? Porque o diálogo, ele hoje, ele é o processo, ele é, vamos dizer, tudo o que a gente pode estar almejando através do diálogo para que a gente possa ter uma relação boa com o governo. Com os governos, né? Porque o ICMBio é o que está mais próximo de nós, a nível federal, é o ICMBio. Depois do ICMBio, tem o Ministério do Meio Ambiente e os demais ministérios e o INCRA, né? Porque são os que estão mais próximos. Mas tudo é através de ofícios, agendamento de pauta, levando pauta para discutir, fazendo diálogo com o governo em cima de uma mesa, como nós chamamos. Então, para que a gente possa levar a nossa pauta, a nossa demanda e receber algo de resposta que seja conveniente para o que nós estamos levando, para que a gente possa estar recebendo. E em termos de preservação dos manguezais, como é que a gente pode orientar, por exemplo, o turista, né, que vai a deslocar, por exemplo, como Curuçá, como outros municípios aqui, como essa costa belíssima brasileira, o que a gente consegue detectar, por exemplo, da ação ruim do turista e daquilo que realmente é necessário que ele tenha consciência da preservação desses espaços? A primeira coisa que a gente solicita para que não só o turista que vai individual, mas pelos pacotes, tanto excursões, né? Tanto pelas secretarias de turismo municipais, quanto pelos próprios hotéis que fecham os pacotes também, né? A gente solicita que esses turistas eles tenham a consciência de que o lixo que eles estão levando, que eles tragam esse lixo para a casa deles. E uma das coisas que também nós estamos muito trabalhando, a questão dos sons automotivos. Por quê? Porque isso prejudica o ambiente, prejudica as aves que estão ali, prejudica o próprio peixe que está lá no fundo, porque o barulho também incomoda, e a gente pensa que não prejudica, mas prejudica. E para que os turistas eles tenham a consciência de que a área litorânea é uma área que ela não precisa ter lixo para que possa ser degradada, para que ela não possa ser vista como um lixão. Então, precisa ser cada turista ter a consciência de que ele está indo para um ambiente que não é dele. Ele está indo para um ambiente do outro. Então, se eu estou indo para um ambiente do outro, eu tenho que ter a consciência que eu tenho que conservar e preservar aquele ambiente que eu vou usar ou estou usando naquele momento. Então, poluição sonora, poluição ambiental, são questões que têm que estar sempre, né, na consciência de cada cidadão, de cada cidadã, da criança ao idoso. Que tipo de espécies a gente tem ali nesse Resex, né? Claro, você falou de várias aí, né? Mas que tipo de espécies aí que envolve a questão da fauna, da flora? O que a gente pode destacar aí dessas espécies que estão inclusive ameaçadas, por exemplo, de extinção por conta dessas ações danosas que a gente acaba tendo por pessoas, né, por empresas que nós temos esses espaços? Garças, guarás, taquerês, maçaricos, pato mergulhões, que a gente chama. Essas são as espécies aves que mais se apresentam dentro do litoral. Certo. Mas dentro do mangue, lá do Maretório, nós temos as cobras, nós temos os guaxinins, nós temos guaxinim, temos os tamanduás, tatu,
que eles Tudo dentro dessas... na parte da vegetação já para a parte firme, da né? parte da terra firme. Aí tem as camaleoas, que são aqueles camaleões grandes. Certo. Tem as tartarugas, tudo que usa o mesmo ambiente que nós usamos. E fora disso, a gente tem os peixes, tem peixe, e tem várias espécies de mariscos que nós temos. Fora as plantas, Fora né? as plantas que nós temos, que a gente tem o Exato. mangue vermelho, a gente tem a siriúba, a gente tem a tinteira, a gente tem o mangue branco, tudo a gente tem dentro dessa floresta e que nós, como os guardiões dessa floresta, desse maretório, nós preservamos, nós zelamos, nós conservamos, né? E o outro vem e degrada, né? E degrada e acha que ele está fazendo o bem e nós que estamos fazendo o mal para o ambiente. E a questão, Sandra, da biopirataria? Do pessoal que vem, né, até denúncia de roubo de água doce, né? Mas também na questão do mangue, vários desses elementos que você citou, várias dessas estruturas, né, desse sistema todo que nós temos, ele acaba também sendo capturado de forma ilegal por empresas, às vezes por coletores que vendem para empresas. Como é que a gente está vivenciando isso? Antes de eu falar, eu esqueci, tem duas coisas que também ficam dentro do mangue. Certo. Que as pessoas também, de toda essa questão de poluição sonora, essas coisas todas, também espanta muito, que são os papagaios e as abelhas. Porque o mangue, ele tem uma riqueza muito grande com questão de abelha. Muito mel se tira de dentro do mangue, muito mesmo. E é um mel que as pessoas usam muito para medicamento, vendem, né? E tem famílias que sobrevivem realmente dessa atividade, dessa coleta do mel. E aí, falando da pirataria, tem muitas pessoas que descem para o mangue, que muitos não são nem do municípios, que vão para fazer a pirataria da questão dos papagaios, dos filhos de papagaio. E para nós, na parte do salgado, a pirataria, ela existe, mas ela não existe por uma eficácia tão grande quanto na parte do doce. Certo. Na parte do doce, a pirataria ela é muito maior, muito maior. Mas na parte do salgado, ela já não é... A única pirataria que a gente diz que tem muito no salgado são, às vezes, as pessoas que vão e despescam os currais da outra pessoa, que é o dono do curral, e às vezes o outro passa e despesca o curral daquela pessoa. Despescar é o quê? É roubar? É roubar, tirar o peixe. Tá. E também questão que muitas das vezes os pescadores deixam as suas canoas nos portos, né, das comunidades e são roubadas, né? E aí isso se dá também como uma pirataria, né? Se dá como uma pirataria. Mas a questão da pirataria em si mesmo é muito mais forte na área do doce, na parte aqui do Marajó, na parte do Rio Tocantins, do Baixo Amazonas. Então há uma pirataria muito grande e que os pescadores sofrem todo esse processo de roubo, que roubam os utensílios deles, né? Os apretextos que a gente chama, né? Deles. E Sandra, se a gente quiser entrar em contato com o Confrem, tem algum contato, tem algum telefone? Olha, a Confrem, ela tem o e-mail, que é confrembrasil@gmail.com. Só um instantinho, devagarinho aí, Confrem. Confrem Brasil. Tudo junto, Confrem Brasil. Confrem Brasil. Com N com e M. com M no final, né? N de conselho, né? Não. Não, de... Confrem. De comissão. Confrem. Confrem, tá. CONFREM. M, tá. M. Brasil. Brasil, tá, @gmail.com. Nós estamos criando agora o site, né, dois sites, e ela está em manutenção para que a gente possa fazer toda a divulgação. Mas tem telefone também, né? Você deixou o seu telefone o meu pessoal, meu né? pessoal. Certo. Então, porque como a Confrem é assim,
O escritório dela é todo dividido por ela ser nacional. Então, certo. a parte da tesouraria e secretaria executiva, ela está aqui no Pará. Certo. O coordenador geral está no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. O vice-presidente está em São Luís do Maranhão. Aí, a tesouraria toda está no Pará. Certo. Eu sou a primeira e tem o seu José Carlos Tavares Silva, que mora em Fernandes Belo, lá em Viseu. Nossa, é mesmo. E aí a primeira secretária executiva mora em Curuçá, mora na mesma cidade que eu, lá em Curuçá. Ela mora num bairro, eu moro no outro, que é a Célia Regina Nunes das Neves. Certo. E o segundo secretário mora no Rio de Janeiro. Certo. Então, ela é dividida, por causa que como ela representa os certo. estados, então, de cada estado tem membros que participam. E aí, o corpo da Confrem, ela tem a sua executiva, tem o seu conselho fiscal certo. e tem as suas coordenadorias temáticas. Pois... Então, as coordenadorias temáticas nós temos de produção, nós temos de mulher, de juventude, de comunicação. Então, a gente tem todas essas coordenadorias temáticas que são o suporte da Confrem para atendê-los às demandas das associações dos estados. Certo. Hoje, no Brasil, nós só temos 6 estados com unidade de conservação decretada pelo governo federal. Esses estados são Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia, Ceará, Maranhão e Pará. As outras, eles são territórios reconhecidos, mas ainda não estão decretados. Comunidade de conservação. De conservação. Então, o Pará é o que tem mais unidade dos 6 decretada e tem 2 em processos de decreto, que é as 2 Pró-Resex, que abraça a Pró-Resex Filhos do Mangue, abraça Quatipuru e Primavera, aqui no estado, e Viriandeua abraça Salinópolis e São João de Pirabas. Aí, Sandra, me diga uma coisa, que eu quero conhecer um manguezal, eu não conheço, eu quero conhecer o manguezal. Curuçá é uma boa dica para isso? Sim, Curuçá, Que mais? Marapanim, São Caetano de Odivelas, Soure. Eu vou citar, vindo de Soure até Viseu. Vamos viajar, no litoral paraense. Pega o veleiro, vamos lá. Soure Soure é uma resex decretada, certo. O nome dela da associação é Assuremas. Aí descendo a gente já passa de Vigia, não tem, aí passa para São Caetano de Odivelas. A resex lá, o nome é Mocapajuba, a associação é Auremoca. Sai de São Caetano, vem para São João da Ponta. São João da Ponta, o nome da resex é Mocajuim e a associação é Aurem. Certo. Sai de São João, vem para Curuçá. Certo. Curuçá, o nome da resex é Resex Mãe Grande. O nome da associação, o nome fantasia é Auremag. Aí você vai para Marapanim, o nome da resex é Mestre Lucindo. O nome fantasia dela é Auren Luque. Aí de lá você atravessa para Magalhães Barata. O nome da resex é Cuinarana. O nome fantasia, que é o nome quarto da associação, é Auremac. Aí de lá você vai para Maracanã. O nome da associação lá da resex é Maracanã. E o nome da associação, o nome fantasia dela é Auremar. Aí de lá você vai para Santarém Novo, a resex Santarém Novo, que o nome dela é Choquaré Mato Grosso. Tem muita gente que se confunde, pensa que é Mato Grosso. Então ela é Choquaré Mato Grosso. Mas o nome fantasia é Aurem /CMG. Aí de lá você já vai para Tracuateua. Aí lá o nome da resex é Tracuateua e o nome fantasia da associação é Auremate. Okay. Aí você vai para Bragança. Bragança, aí o nome da resex lá é Caeté Taperaçu. O nome da associação é Assurema Cata. Aí vai para Augusto Correia. Aí o nome de lá é
Araí-Peroba, e o nome fantasia é Auremap, e a última é Viseu, que a Resex é de Viseu, mas a associação é Assurema-Vá, é V mudo, não leva. Então, isso, todos os nomes das associações é interligado aos rios e às bacias. E as bacias, né? Porque as perguntar. bacias, elas fazem influência uma com a outra, então a gente trabalha dessa forma. Dessa forma. E me diz, só para a gente fechar então essa nossa entrevista, a gente pensa e associa o mangue a essa questão litorânea, mas nos rios também tem mangue? Os rios internos, né, que não sejam da costa, do litoral, a gente também tem? Ou só na área litorânea brasileira que não, você tem mangue? Por exemplo assim, a gente diz assim, que onde tem influência de maré, certo. tem mangue. Você tem um mangue, né? Como bem aqui nas frentes, aqui das Ilhas Sul, aqui nessa parte aqui de Belém, aí ali para Cachoeira, ali em Salvaterra. Então, onde tem maré... são além dessas que já estão decretadas, além dos outros, do Vigia, Colares, ali o Santo Antônio do Tauá, tem mangue. Tudo isso, então? Aqui, Mosqueiro. Então, tudo onde tem a influência, tem mangue, tem espécie de mangue. Não tem todas as espécies, mas tem espécie de mangue. E aí, por isso que, em 2008, nós criamos a Confrem para fazer todo esse processo junto com as associações, para que a gente possa estar trabalhando dessa forma junto com as associações, junto com os pescadores, junto com as famílias que realmente vivem e sobrevivem desses manguezais, né? Porque a gente diz que tudo que tem de oriundo dentro dele, né? Que tem tudo ali que eles possam estar tirando tanto para o alimento deles, quanto para que eles vendam, para a vida como um todo, né? Então a gente diz assim, nós colocamos o alimento na mesa não só dos brasileiros, mas no mundo todo. Ok, né? Sandra, muito obrigado. Então, Sandra Regina Pereira Gonçalves, ela que tem toda uma história como pescadora na família, extrativista, coordenadora de finanças da Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas Costeiras e Marinhas da Confrem Pará, ligada à Confrem Brasil. Muito obrigado pela sua presença, por tanto esclarecimento e pela riqueza que é realmente toda essa estrutura, né, que vocês trabalham. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. A gente que agradece, né? Obrigado. Agradece o convite. Estamos à disposição. Obrigado. A hora que precisarem, só chamarem que a gente... Tá bom. Tá bom? Muito obrigado também a você que nos acompanha aqui no Diálogo Aberto todas as semanas e sempre renovando esse convite. Você sempre é o nosso convidado especial. Fica com Deus e até a próxima semana.